Num domingo qualquer, enquanto eu preparava as coisas da minha sobrinha para que ela voltasse à escola na segunda-feira, meu irmão recebeu uma ligação inesperada. Ele ficou surpreso ao ver que a chamada vinha de Minas. A única conexão que ele tinha com Minas Gerais era uma casa herdada do nosso avô. Esse era justamente o motivo da ligação. A casa havia sido deixada exclusivamente para ele. Entre 12 netos, meu avô escolheu Roberto, e ninguém contestou. Eles tinham uma ligação muito forte, e meu irmão o acompanhou até o último momento de vida. Era natural, então, que aquela fosse a única herança deixada para ele. A vizinha da casa ligava para avisar que algumas pessoas haviam invadido o terreno. E não só isso, eles estavam cavando buracos. A preocupação tomou conta dele, mas não tinha como viajar imediatamente. Respirou fundo e decidiu que pediria o dia de folga na fábrica para logo ao amanhecer pegar a estrada em direção à sua casa. Naquela noite o sono não veio. Ele se levantou junto com minhas sobrinhas, as levou à escola e, sem perder tempo, iniciou a viagem. Ao chegar, encontrou o portão fechado, o que era esperado. A tranca estava intacta e a concertina no lugar, sem sinais de arrombamento. Deu meia volta para falar com a vizinha, mas ela já estava à janela como se o aguardasse. Mandou um dos filhos abrir a porta e o convidou a entrar. Ele subiu meio desorientado, pois nunca havia entrado naquela casa. O cheiro de umidade e de roupa guardada o envolveu de imediato. Chegando ao quarto da vizinha, pediu permissão para entrar. "Espie daqui", disse ela. A visão é privilegiada, pois dá para ver todo o terreno, a casa e o quintal. E no quintal, enormes buracos abertos. Meu irmão agradeceu e, reunindo coragem, abriu a porta da casa e entrou. Ainda não sabia se poderia chamá-la de sua casa ou do vovô, pois tudo ali mantinha o cheiro e a aparência dele. Nada havia mudado desde os anos 80, quando foi construída. Era uma casa elegante, sólida, com o estilo sério de um advogado dos bons. Ela tem pisos já opacos pelo tempo, portas de madeira maciça, estantes embutidas do chão ao teto e uma sala de jantar com cadeiras pesadas. Não era casa de gente rica, mas sim de alguém que havia conquistado o respeito com esforço, imprimindo ordem, disciplina e certa autoridade em cada cômodo. Só para deixar claro, essa não era a única casa do meu avô. Bom, a vizinha observava de longe pela janela, como se o vigiasse. Logo ao entrar, o primeiro impacto foi o cheiro de pólvora. O segundo detalhe é que os móveis estavam fora do lugar. Cadeiras arrastadas, gavetas entreabertas e papéis espalhados pelo chão. Não parecia roubo rápido, mas sim uma busca desesperada de quem procura algo muito específico. Sem nada para se defender, o óbvio lhe atravessou a mente. Se havia cheiro de pólvora, certamente havia armas ali e alguém as usou recentemente. Pisando devagar, seguiu em direção ao escritório do nosso avô. Aquele lugar sempre foi a alma da casa. Havia uma mesa ampla, prateleiras cheias de livros jurídicos e em uma vitrine, a velha escopeta pendurada. Ele foi direto até lá com a única intenção de verificar a arma. Mas quando olhou a vitrine, empalideceu. O suporte estava vazio. A escopeta não estava em seu lugar. Pensou em sair imediatamente, chamar a vizinha, talvez pedir que algum irmão o acompanhasse na revista. Não era boa ideia permanecer sozinho ali, sem um meio de se defender. Mas algo o deteve no corredor. No batente de outro cômodo, notou uma mancha escura na parede. Uma coisa irregular, nada acidental. O sangue gelou. Ele avançou devagar e quanto mais se aproximava, maior a mancha ficava, estendida como galhos pretos pelo muro e pelo chão. Um rastro seco o guiava até a entrada do quarto. Quando finalmente espiou, o coração martelou no peito. Havia 3 pessoas. Os corpos estavam espalhados, estilhaçados pelos disparos,
transformando o quarto em cenário de guerra. Uma cadeira estava virada com a madeira em lascas. Havia um charco seco, ainda com cheiro de ferro. As paredes estavam cravejadas de balas, as roupas rasgadas, os sapatos tortos e os membros em posições grotescas. Tudo ali gritava brutalidade. Alguém havia tentado apagar aquelas 3 vidas de uma vez, sem deixar margem. Nunca em sua vida ele havia presenciado algo tão macabro. O ar queimava na garganta como chumbo quente. Então, um ruído. Vinha do escritório. Um estalo leve da madeira rangendo, seguido de um som metálico. Recuou devagar, com as mãos tateando o ar, sem coragem de virar as costas para os corpos. O único caminho era pelo escritório. O resto estava bloqueado por restos que mal conseguia olhar sem ânsia. Forçou-se a dar um passo, depois outro. Diante da porta, prendeu a respiração e empurrou com cuidado. E então viu. A vitrine onde ficava a escopeta se fechava sozinha. O vidro vibrava levemente, como se mãos invisíveis o tivessem empurrado segundos antes. No suporte da parede, agora estava a escopeta de volta. O ar do escritório estava pesado, tão gelado que parecia impossível respirar. A casa, pouco a pouco, começou a se encher de moscas. Tinha sido meu avô, eu sei disso. Meu avô já estava morto, mas ele ainda defendia a casa. Eu sei que não tem explicação, mas tenho certeza, ninguém mais teria se atrevido a fazer aquilo. Meu irmão nos contou que nos últimos anos de vida, vovô lhe confessou que sempre iria cuidar da casa e que jamais passasse a chave na vitrine da espingarda. Essa lembrança o golpeou naquele instante, como se tivesse o velho diante de si. Com o estômago embrulhado, saiu do escritório e foi direto para o quintal. Lá estavam os buracos na terra abertos. Eram fundos, mal cavados, como se alguém tivesse procurado algo às pressas. Certamente tinham entrado para roubar algo que meu avô havia escondido ali, mas como souberam? Quem contou que havia algo enterrado naquele quintal? E afinal, o que exatamente estavam procurando? No quintal, a sensação era de que o olhar da vizinha queimava nas costas. Sempre atenta, sempre vigiando. Ela, como eu disse, tinha uma visão privilegiada da casa do meu avô, então conseguia enxergar tudo o que acontecia lá dentro. Quer dizer, exceto o interior dos buracos, por causa do ângulo da sua janela. E o que foi que roubaram? Perguntou lá de cima. O que estavam querendo roubar Roberto? Meu irmão respirou fundo. Nada, não havia nada, respondeu. Ele mentiu, porque havia sim. Naqueles buracos estavam garrafas cheias de dólares, e mais para o lado crânios de adultos, crianças e animais. Meu irmão ficou um tempo parado do lado de fora da casa, com as mãos tremendo, olhando os montes de terra e encarando o casarão. Sabia que assim que ligasse para a polícia, muitas coisas iam mudar. O que tinha acontecido naquela casa não era qualquer coisa. Não era um simples roubo frustrado. Eram vários crimes acumulados, guardados sob o mesmo teto. Com o tempo, a verdade veio à tona. Meu avô tinha enterrado 5 cabeças humanas no quintal. Pessoas que ninguém sabe quem são. O advogado que todos respeitavam, o homem reto, tinha seus próprios segredos. Mas o mais perturbador surgiu com outra pergunta. Por que tantos anos depois aquelas pessoas decidiram desenterrar o segredo do meu avô? Um dia a vizinha procurou meu irmão chorando. A voz dela se quebrou quando disse: aqueles 3 mortos eram meus parentes. Fui eu quem mandei. A confissão o deixou paralisado. A mulher contou que, quando meu avô ainda vivia, certa noite o viu pela janela cavando no quintal com outras pessoas. Viu quando ele jogou uns sacos lá dentro. Ela não ouviu nada além do som da pá se enfiando na terra. Desde então ficou convencida de que havia dinheiro guardado naquele quintal. Os sacos pareciam pesados e na cabeça dela só podiam estar cheios de riqueza.
mas nunca imaginou que o que meu avô tinha enterrado não era só dinheiro. Enterrou sua maldade junto e mostrou para todos nós o quanto nojento era de verdade. Até hoje meu irmão jura que foi meu avô quem disparou a arma, mas eu tenho minhas dúvidas sobre isso. Boa tarde, Diário dos Pesadelos e Comunidade. Esta história é algo que me aconteceu há algum tempo e que finalmente tive coragem de tirar do peito. Foi numa época em que as coisas começaram a ficar tensas em casa. Meu pai havia levado uma mulher para morar com ele e naquele mesmo dia, minha mãe decidiu que nós iríamos embora. Mudamo-nos para uma casa que ela já tinha e vivemos lá desde então. Ainda assim, e por eu não entender direito como as coisas tinham terminado daquela maneira, eu via meu pai sempre que podia. Sentia falta dele e às vezes queria visitá-lo. Algo que preciso mencionar é que no povoado diziam que a mulher que morava com ele era uma bruxa e que praticava coisas ruins. Nunca dei muita atenção aos boatos, mas houve uma noite em que tudo mudou. Havia um jantar de família, porque uma tia distante veio de outra cidade e todos compareceram, inclusive meus pais. Eu fiquei na outra casa com 3 amigos, mas mais tarde pensei que talvez meu pai não tivesse ido ao jantar e decidi levar algo para ele beber. Era perto das 11 da noite e, para piorar, tive que ir a pé, já que minha moto estava com problemas. A distância era de uns 2 quilômetros da parte alta do povoado até a parte baixa, passando em frente a um cemitério. Desci o caminho e, ao chegar à casa do meu pai, não havia ninguém na rua nem luzes acesas. Toquei na porta principal e a mulher do meu pai respondeu por uma janela. Fiquei surpresa, pois ela falava da escuridão, com uma voz fria, como se já soubesse que eu estava chegando e tivesse esperado apenas para me assustar. Expliquei que havia levado suco de acerola para o meu pai, e ela respondeu de forma seca. Ele não está. Não discuti. Ela apenas me olhou e eu resolvi voltar. Comecei a subir a rua, pensando em como aquela mulher tinha sido grossa. Desde que saí da casa, não sei por que senti um frio intenso, acompanhado de uma pressão no peito que me deixou em alerta. Nunca fui muito crente no paranormal, mas naquela noite foi diferente. Ao passar em frente ao cemitério, senti como se algo tivesse se grudado às minhas costas, sem que eu ouvisse ninguém se aproximar. Não senti mãos, apenas um peso e uma presença. Comecei a correr em direção ao posto de gasolina que fica um pouco mais acima, com o coração na garganta. Enquanto corria, senti arranhões nas costas e ouvi um gemido muito próximo dos meus ouvidos, que vinha de trás de mim. Só quando cheguei ao posto senti que aquilo parou. Era tarde e não havia ninguém na rua para me ajudar. A partir desse momento, tudo ficou confuso. Não me lembro bem do caminho de volta até minha casa. O que sei é que depois apareci dentro do meu quarto, como se nada tivesse acontecido. Porém, eu estava com uma euforia enorme no corpo, algo que eu também não sabia explicar. As pessoas que estavam em casa disseram que não ouviram quando abri o portão. Mas isso é impossível, porque o portão é de metal pesado e sempre faz um barulhão ao abrir. Eles contaram apenas que ouviram um estrondo no 3º andar que estávamos construindo e, ao subirem, me encontraram caída no chão. Levaram-me ao centro de saúde e me colocaram no soro, porque eu não respondia. Aparentemente eu estava inconsciente e sem memória do ocorrido. Disseram que eu havia desmaiado. Nos dias seguintes perceberam que às vezes eu não conseguia andar. Meu corpo não respondia. Minha mãe ficou desesperada e teve que pedir ao pastor da família vir orar por mim. Ele é o que todos chamam de verdadeiro homem de Deus. Uma pessoa incrível que faz o bem sem olhar a quem.
Quando ele chegou e começou a oração, senti novamente os arranhões, desta vez nos pés. Fiquei paralisada de medo. Não conseguia me mover nem falar. Apenas gritava por dentro. Com o tempo fui recuperando os movimentos, mas houve episódios que nunca esqueci. Uma noite, já deitada na cama, de barriga para cima, comecei a chorar sem saber por quê. Na entrada do banheiro do meu quarto vi uma menina. Ela usava um vestido preto, a pele era muito pálida e as cavidades dos olhos eram completamente negras. O medo que senti era real, físico. Graças a Deus, meu irmão mais velho me ouviu chorando e correu para me ver. Como pude, apontei para a entrada do banheiro, mas ele não via nada. "O que foi? Não tem nada aí." "Você está bem?" ele dizia. A menina me olhou por uns 3 minutos e depois desapareceu, como se nunca tivesse estado ali. Foi um alívio e, ao mesmo tempo, uma inquietação. Ficou a certeza de que aquilo realmente tinha acontecido. Demorei quase 3 meses para recuperar completamente a mobilidade das pernas e voltar para a escola foi uma luta. Estar em sala, cercada de pessoas, me deixava angustiada da cabeça aos pés. Nessa época, a ansiedade me dominava e qualquer silêncio me fazia sentir que algo me observava. Com o passar dos meses, melhorei, mas nunca esqueci os arranhões e aquele sussurro que ouvi naquela noite. Não sei se foram reais ou fruto do medo, mas as marcas nas minhas costas existiram, assim como o som que escutei. Depois disso, meu pai se separou daquela mulher. Ele entrou em um estado de decadência. Perdeu peso de forma alarmante, falava de maneira confusa e apresentava sintomas parecidos com Alzheimer. Sofreu muito antes de morrer. E é por isso que não consigo deixar de me perguntar se o que aconteceu comigo teve alguma relação com o que ele viveu depois. Talvez não houvesse conexão. Ou talvez sim. Até hoje, quando vou dormir, preciso deixar uma luz acesa. Mesmo morando com meu amor, tenho dificuldade de dormir no escuro. Às vezes sinto que algo me observa do escuro, embora nunca consiga ver claramente. Finalizo dizendo que não sei se isso conta como uma experiência paranormal, uma crise nervosa ou uma mistura dos dois. O que sei é o que vivi e as marcas físicas e emocionais que ficaram. Compartilhar isso com vocês me ajuda a não carregar tudo sozinha. Agradeço por me escutarem. Obrigada a você, diário, por me ler e me dar este espaço para contar. Espero que esta história sirva ou traga algo para alguém. Isso foi alguns vizinhos que contaram para a minha cunhada. Ela trabalha em um depósito de cerveja e lá as pessoas costumam compartilhar coisas privadas. Tenho certeza de que quando ela me contou, pediu que eu não dissesse a ninguém. Mas a verdade é que o que você vai ouvir é uma história tão fascinante quanto assustadora. E sinceramente também pensei: se ela não guardou segredo, por que eu deveria? Essas pessoas tinham uma casa grande em um terreno igualmente grande. Vinham de uma daquelas famílias que tiveram a sorte de chegar primeiro ao bairro, que puderam escolher os melhores lotes e até participar da definição das ruas. A casa não foi construída de uma vez só, e sim custou anos de esforço. E quem conhece essa família sabe que foi dinheiro bem conquistado, fruto de muito trabalho. Com o tempo, a família cresceu, e como é comum, foram construindo mais cômodos, ampliando a casa sempre que possível. Até que um dia, surgiu a oportunidade de comprar o terreno ao lado por um preço irrisório. Os vizinhos donos desse terreno nunca tiveram filhos, então acabaram deixando-o para uma sobrinha que em vida nunca os visitava. Eles a procuraram, ofereceram o pagamento em dinheiro vivo e praticamente o terreno foi dado de presente. Quando começaram a escavar para construir, a pá bateu em algo duro.
Pensaram que fosse pedra, mas logo perceberam que eram ossos. Ao lado havia pedaços de madeira, como se fossem tábuas de um caixão improvisado. Entre a terra também surgiram pedaços de tecido tão deteriorados que mal se distinguia que um dia foram roupas. Mais fundo encontraram objetos metálicos como pregos enferrujados, uma fivela quebrada, botões corroídos e moedas de ouro. Junto delas, moedas comuns e fichas antigas já sem valor. Havia ainda um anel amassado, um brinco sem par e até uma pequena colher de prata guardada em uma minúscula bolsa de veludo. Tudo isso eles guardaram. O que não souberam como lidar foram os restos mortais. Não era um esqueleto completo. Havia um fêmur inteiro, um pedaço de costelas e várias vértebras soltas. Encontraram uma mandíbula com alguns dentes ainda presos. O crânio estava fragmentado, como se tivesse se partido muito antes de ser enterrado. Ossos pequenos, que pareciam de mãos, estavam misturados a outros que não souberam identificar. Tudo junto de terra preta e raízes secas. As moedas e objetos valiosos foram guardados, mas o restante foi colocado em sacos de lixo sem muita reflexão. Inclusive os ossos foram amontoados como restos sem importância, ainda com pedaços de tecido podre grudados neles. E é aqui que a história toma um rumo sinistro. Na sexta-feira à noite, o filho da nova dona da casa apareceu enforcado nos cabos da laje. Ninguém soube explicar o que fazia lá em cima, nem como terminou preso. No sábado à tarde, um dos pedreiros morreu em um acidente absurdo. A van em que viajava bateu de frente em um poste em plena rua deserta. Todos os outros passageiros sobreviveram, mas ele foi o único a morrer por falta do cinto. No domingo de manhã, o outro trabalhador caiu de um andaime de apenas 2 metros de altura. A queda bastou para quebrar seu pescoço na lateral da betoneira. 3 dias seguidos. 3 mortes seguidas. Dias depois, quando a senhora enterrou o filho no cemitério do bairro e voltava para casa acompanhada da família, uma mulher a esperava no portão. Estava vestida de forma simples e carregava uma pequena caixa nas mãos. Aproximou-se e pediu para falar em particular. As duas entraram, sentaram-se no quintal, afastadas dos demais. A visita entregou a caixa. Ao abri-la, a senhora reconheceu de imediato os pedaços de tecido, as moedas enferrujadas e fragmentos de ossos que haviam sido jogados no lixo. A mulher explicou com calma que aqueles eram os restos encontrados no terreno ao lado e pediu que fossem devolvidos ao lugar de onde tinham sido tirados, recebendo uma sepultura digna o quanto antes. Se não fizessem isso, a desgraça não pararia com a morte do filho. A dona da casa, tomada pela dor de ter enterrado o filho poucas horas antes, perguntou quem aquela mulher pensava que era e por que ousava dizer absurdos num dia tão terrível. A visita caiu em prantos. Disse que estava sendo obrigada, que não queria se meter, que não conhecia nem a senhora nem seu filho, nem sabia de quem eram aqueles ossos. Segundo ela, de madrugada um homem havia aparecido dentro de sua casa. Não havia como ele ter entrado, pois as portas e janelas estavam trancadas. E mesmo assim ele estava lá, parado no meio da sala com uma mala preta. Quando a abriu, havia dentro um saco com ossos, trapos podres, moedas e pregos enferrujados. O homem não levantou a voz nem a tocou, mas apenas com o olhar deixou claro que ela deveria levar aquela caixa à dona do terreno onde estavam os restos. A vizinha de rua ficou petrificada ao ouvir isso. Viu a mulher ir embora ainda chorando, mas visivelmente aliviada por ter cumprido o que pediram. Sozinha, a dona da casa se ajoelhou diante da caixa. Tremendo, pediu perdão em voz alta, prometendo que na manhã seguinte devolveria os ossos à terra, pois já era tarde demais para fazê-lo naquela noite. Mas de repente ecoou um grito tão forte e próximo que lhe gelou a espinha. O medo que tomou essa mulher deve ter sido absurdo,
porque em vez de esperar, decidiu enterrar os restos imediatamente. Ajoelhou-se diante do buraco recém-cavado, despejou os ossos e rezou. Um Pai Nosso atropelado e algumas Ave-Marias entrecortadas, com soluços escapando entre as frases. Pediu perdão em voz baixa, como quem tenta remendar um erro que não soube evitar. Me perdoem, se eu soubesse, jamais teríamos mexido em vocês. Seu rosto estava inchado e as roupas ainda cheiravam a cemitério. Dizia que não entendia como alguém podia ter feito aquilo com os restos e que, se tivesse presenciado, teria alertado a todos para não mover nada. Para quem não sabe, essa é uma lição. Uma lição poderosa. Quer arranjar uma maldição rápida? Perturbe o sono dos mortos. Depois me conte o que acontece. Meu nome é Harold e sou de Bogotá, na Colômbia. O que vou contar aconteceu comigo quando eu tinha 7 anos. Naquela época, eu morava em San José del Guaviare, em uma fazenda de um parente que meus pais administravam. Para que entendam melhor, o lugar mais próximo ficava a mais de 3 horas de distância, então estávamos praticamente isolados. Tudo aconteceu em uma tarde. Minha mãe saiu para revisar o gado, como sempre fazia. Eu fiquei sozinho em casa, mas depois de um bom tempo percebi que ela não voltava. Fiquei preocupado, já que sempre fui muito apegado a ela. Decidi então caminhar na mesma direção por onde a vi sair, até chegar a uma ladeira de onde era possível ver parte da fazenda e também a casa. Foi ali que, perto de uma árvore, enxerguei minha mãe caída no chão. Assustado, comecei a chamá-la. 1000 pensamentos passaram pela minha cabeça. Pensei que algo ruim tivesse acontecido. Enquanto gritava por ela, continuei andando em sua direção. Mas nesse momento, os cachorros da fazenda começaram a latir desesperados. Olhei de volta para a casa, tentando entender o que estava acontecendo, e vi claramente minha mãe chegando, caminhando como se nada tivesse acontecido. Um medo enorme tomou conta do meu peito. Virei novamente para o lugar onde tinha visto ela caída, e não havia mais absolutamente nada lá. Com os nervos à flor da pele, corri de volta para casa. Quando entrei, percebi que era mesmo minha mãe, sã e salva. Isso me deixou ainda mais confuso, mas não disse nada a meus pais. Guardei para mim, repetindo sem parar em minha mente aquilo que tinha visto. Quem era aquela figura que parecia tanto com minha mãe? E o que queria imitando-a e tentando me atrair? Alguns dias depois, numa madrugada, acordei para ir ao banheiro, que vale destacar, ficava separado da casa a uns 7 metros de distância. Saí com cuidado, pois tudo ao redor estava escuro, apenas o mato e o som dos animais noturnos. Quando estava na metade do caminho, ouvi claramente minha mãe me chamando lá da parte de trás da casa. Fiquei paralisado. Por um instante pensei em responder, mas algo dentro de mim me impediu. Ainda assim, sem saber porquê, comecei a caminhar naquela direção. Avancei alguns metros até sentir alguém me agarrar com força pelo braço. Virei apavorado e vi que era meu pai. Ele me puxou para dentro da casa e, sem dizer uma palavra, fechou a porta com força. Minha mãe também estava ali e, antes mesmo de eu perguntar qualquer coisa, ambos me fizeram sinal para não emitir som algum. Minha mãe pediu que eu me deitasse ao lado do meu irmão pequeno, que continuava dormindo, enquanto meu pai pegava a espingarda e uma lanterna velha. Logo em seguida saiu acompanhado dos 2 cachorros, Tony e Princesa. Eu estava tremendo, confuso, mas obedeci e deitei-me perto do meu irmão, embora fosse impossível fechar os olhos. Poucos minutos depois, escutamos um disparo. Logo em seguida, outro, acompanhado de um grito estranho. Era algo que definitivamente não soava humano. Os cachorros latiam sem parar, sempre voltados para a parte traseira da casa.
Pouco tempo depois, meu pai voltou correndo, bateu a porta e ficou em silêncio, apenas respirando com dificuldade. Passamos o resto da noite acordados, sem coragem de dormir. Lá fora os cães continuavam agitados, mas ninguém ousava sair. Somente quando o sol nasceu e os animais se acalmaram, meu pai abriu a porta para verificar se estava tudo bem. Depois saímos com ele para revisar os arredores, mas não encontramos absolutamente nada fora do comum. Quero deixar claro que naquela época, nossa fazenda era cercada apenas por mata e pastagens. Os vizinhos mais próximos, como já disse, viviam muito longe. Para chegar a outra casa, era preciso atravessar o mato no completo breu. Isso tornava tudo ainda mais aterrador, porque era impossível que alguém tivesse estado tão perto sem que os cães percebessem antes. Depois daquela noite, nunca mais aconteceu nada parecido. Meu pai nunca me contou o que viu, muito menos o que realmente atirou. A verdade é que eu também nunca tive coragem de perguntar. Prefiro deixar assim, porque sei que naquela noite aconteceu algo que nenhum de nós dois quer se lembrar. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Jamais imaginamos que o mal se manifestaria daquela maneira. Por causa disso, tivemos que tomar medidas drásticas para não nos tornarmos apenas mais uma de suas vítimas. Meu nome é Heriberto, e isso aconteceu no estado do Mato Grosso. Meu pai sempre foi um homem visionário. Ele tinha o capital necessário para abrir um negócio em nosso bairro na década de 90 e decidiu construir uma padaria grande, com muitas variedades de pães. Toda a comunidade aplaudiu aquele investimento e tudo indicava que seria um sucesso. Ele me disse que me colocaria como administrador e que eu deveria ficar atento a tudo para que nada desse errado. Eu aceitei o cargo com prazer. Na época eu tinha apenas 18 anos, mas não sabíamos muito sobre os outros negócios da área, como cantinas, restaurantes e similares. Meu pai descartou abrir algo desse tipo, porque muitos donos acabaram vendendo tudo depois que quebraram. Ele sempre comentava como era estranho que negócios que pareciam ir bem, principalmente os restaurantes que viviam lotadas nos fins de semana, simplesmente fracassassem. Na época, minha família atribuía tudo isso à má sorte. Mas depois de construir a padaria, percebemos que não era bem assim. Em apenas um mês, nossas vendas superaram todas as expectativas. Era melhor do que imaginávamos. Foi então que começamos a receber a visita de uma mulher que nunca tínhamos visto antes. Ela era muito bonita. Sempre que comprava algo, ficava sentada em uma mesa, às vezes observando as pessoas que entravam, outras vezes fixando o olhar em mim. Isso não me incomodava, pelo contrário, era tão atraente que, de certa forma, acho que até motivava outros clientes a se aproximarem. Mas, de repente, as vendas começaram a cair. Nunca havíamos passado por algo assim. Tentamos inovar, criar novos pães, lançar diferentes receitas, mas nada adiantava. Em poucos meses já se cogitava a possibilidade de fechar a padaria. O risco de falência era real e as perdas financeiras só aumentavam. Foi nesse período de desespero que um dia passei pela casa do dono de um marmitex que havia fechado justamente pelos mesmos motivos. Conversei com ele sobre nossa situação e então ele me mostrou fotos dos antigos negócios que quebraram. Havia um detalhe em comum em todas elas. Em cada foto aparecia aquela mesma mulher, sempre sentada com sua beleza chamativa. Ele não hesitou em me dizer que acreditava que ela era a responsável por levar todos aqueles negócios à ruína. Foi a primeira vez que ouvi alguém acusar diretamente uma pessoa de ser bruxa ou algum tipo de espectro maligno. Quando a situação piorou e percebi que ela já era praticamente nossa única cliente, contei tudo ao meu pai.
Poucos dias depois chegou a noite em que vários homens que também haviam perdido seus negócios se reuniram. O objetivo era claro: obrigar aquela mulher a falar a verdade. Eles a levaram para dentro do mato. Depois de uma sequência de agressões, algo aterrorizante aconteceu. Sua aparência mudou. A beleza desapareceu. Sua pele ficou deformada, sua estatura diminuiu e até a cor de seus olhos se transformou. Ela era mesmo alguma coisa de outro mundo. Acabou confessando que fazia todos aqueles negócios falirem apenas para se deleitar com a desesperança das pessoas. Diante disso, os homens decidiram queimá-la viva. Eu não estive presente nesse momento, mas meu pai me contou como tudo aconteceu. Quando o fogo a consumia, as chamas ficaram pretas e ela gritava sem sequer abrir a boca. Talvez fossem espectros tentando sair de seu corpo ou almas em tormento. Ninguém sabe ao certo, mas foi algo aterrorizante. Só de imaginar, ainda hoje sinto arrepios. O corpo dela demorou muito a se consumir. Chegaram a pensar que a fogueira não surtiria efeito. Mas quando perceberam que as queimaduras se espalhavam, decidiram esperar até que restasse apenas carvão. Com a morte daquilo, a abundância voltou. Nossa padaria prosperou novamente e outros negócios reabriram suas portas. Foi como uma bênção conquistada pelas próprias mãos. E de tudo isso só me restou a lembrança de que eu, sem saber, cheguei a olhar para uma bruxa. Estou contando esta história em nome da minha falecida avó. A verdade muitas vezes é mais estranha que a ficção, e essa lembrança foi transmitida pela nossa família ao longo dos anos como um aviso de que nunca se pode deixar de ser cuidadoso. Não sei o ano exato em que isso aconteceu, mas foi na década de 70. Minha avó tinha cerca de 20 anos e morava em uma região rural aqui em São Paulo. Nessa época, ela já tinha dado à luz a minha mãe. Segundo ela, meu avô a estava traindo com outra mulher. Em uma noite de tempestade abalada, minha avó deixou a filha sob os cuidados da mãe e foi até a casa de uma amiga. As duas tinham combinado de beber um pouco e ouvir discos juntas. Quando chegou à fazenda, a chuva caía com tanta força que mal se enxergava o caminho. Ela bateu na porta da frente, mas ninguém atendeu. Naquele tempo, se os planos mudavam, a gente só descobria tarde demais, pois não havia como mandar mensagem ou ligar a qualquer hora. Imaginando que a amiga tivesse precisado sair às pressas, minha avó resolveu passar a noite ali mesmo, para não ter que dirigir de volta sob a tempestade. Então decidiu procurar a chave reserva. Deu a volta até os fundos da casa, com o vento quase a derrubando, e foi até a varanda. Vasculhou os lugares onde a amiga costumava deixar a chave, mas não encontrou nada. Cansada, acabou se sentando atrás de uma pilha de lenha, um pouco protegida da chuva. Acendeu um cigarro e ficou ali, esperando sem saber exatamente o que fazer. Não queria arrombar a casa, mas também não queria voltar para a estrada naquela condição. O temporal só piorava. Relâmpagos riscavam o céu e o vento vergava a cerca de madeira. Foi nesse momento que ela viu de dentro da casa um feixe de luz. Não parecia ser de lâmpada, mas sim de uma lanterna. Achando que a amiga tivesse voltado, ela se aproximou da janela para tentar ser vista. Não bateu nem chamou, porque imaginou que o barulho da tempestade abafaria qualquer som. Apenas esperou. A luz se moveu de um cômodo para outro, e então ela avistou a silhueta de um homem. Ele se movia devagar, como se não conhecesse a planta da casa. Ela não o reconheceu. Não era da família da amiga, nem parecia alguém conhecido. Pensou que poderia ser um vizinho, mas algo no jeito dele a deixou com medo. Então ela decidiu se abaixar e esperar, mesmo tremendo de frio e medo. De vez em quando via o feixe da lanterna passar pelas janelas até que a porta dos fundos se abriu.
O homem saiu para a varanda e iluminou cada canto, chegando a passar a luz bem perto da pilha de lenha onde minha avó estava escondida. Por sorte, ele não a percebeu. Depois de uma breve varredura, voltou para dentro e ela ouviu a porta bater. Pela janela, ela o viu subir as escadas e mais tarde descer de novo, ainda inspecionando tudo. Por fim, ele foi até a porta da frente e saiu. Nesse momento, temendo que ele desse a volta pela casa, minha avó aproveitou que a porta dos fundos estava destrancada e entrou. Rapidamente trancou a porta atrás de si, correu até a porta da frente e também a trancou. Espiou pelo vidro, mas não viu ninguém na horta. Apavorada, se trancou no banheiro, enrolou-se em panos e ficou ali em silêncio. Ela sabia que o homem poderia ter outra chave, ou ainda estar dentro da casa. Quando reuniu coragem, correu escada acima e se fechou no quarto. Ela acendeu a luz por um instante para testar, mas não havia energia. Então deitou-se na cama, exausta, e acabou adormecendo. Na manhã seguinte, levantou-se e vasculhou a casa. Não havia sinal da amiga nem da família. Não sei como, mas ela ligou para a mãe e depois para a polícia. Um policial chegou logo depois e ela contou o que tinha acontecido. Ele ouviu tudo e, mesmo dizendo que poderia ter sido alguém autorizado a estar lá, decidiu investigar. Mais tarde ligou para minha avó e pediu que descrevesse o estranho. Ela não soube responder com clareza, já que estava escuro demais naquela noite. Pouco tempo depois, descobriram um corpo desmembrado na horta da frente, escondido no mato alto. Era de uma mulher conhecida da família. Segundo contaram, ela havia passado ali antes da tempestade para levar um frango, mas nunca chegou a entrar. A amiga da minha avó voltou só dias depois, pois a estrada tinha sido destruída pela chuva e ela ficara presa em outra cidade. Um suspeito chegou a ser preso, mas foi solto em seguida. O assassinato nunca foi resolvido. Achando que a amiga tivesse voltado,